Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma bolsa estilo pochete, que ela fica aqui na barriga mais presa na parte de baixo. Eu fiz ela toda com fio de malha, exceto aqui na área do zíper, né? Que eu coloquei um zíper, que foi um ornamento a mais, pra ficar preso e fechar. Essa bolsa aqui é importante que você tenha um zíper, que ela vai ficar no formato melhor do que se colocar prendedores ou se colocar talvez um enfeite para prender aqui do lado. É melhor que seja em zíper, então é uma recomendação que eu dou. A alça também é legal se você fizer com o fio de malha. Eu acho que fica mais assim, mais bonito com uma alça do mesmo tecido que a peça. Mas como eu acabei não fazendo a alça, eu usei uma alça de couro mesmo, que também deu certo. Essa alça aqui foi a alça que eu comprei junto com um conjunto que tinha um enforcadorzinho junto. E aí eu coloquei ela no tamanho mínimo e ela deu certinho na minha barriga, que é importante, né, ser a medida da barriga. Essa aqui é uma peça rápida de ser feita, você consegue deixar ela num resultado muito bom. E ela tem esse formato, né, que fica muito fofinho. Então se você quiser usar para vender, é uma ótima escolha. Se você já gostou dessa peça, não esquece de deixar aqui embaixo o seu like. Se inscreva aqui no canal também. Seja muito bem-vindo e vamos ao passo a passo de hoje. A peça que a gente vai fazer agora, então, é uma pochete. E eu vou usar, né, o fio de malha da M Malha. Vou deixar aqui embaixo se vocês quiserem comprar o fio com eles. E a gente vai começar, então, engatando bem certinho, né, escolhendo a agulha certa para o meu fio certo. Que no caso é a agulha número 10, aqui no meu caso. Então, teste a sua e use a agulha certa. Porque essa peça, ela vai ficar com uma estrutura dela mesma. E é muito, muito importante que a gente consiga deixar a nossa peça bem certinha, estruturada, porque senão ela não vai manter o que a gente precisa que ela mantenha, tá? Para começar, então, eu vou colocar o final do meu fio do rolo na palma da frente da mão e vou dar a volta. Daí, seguro com a mão aqui, venho com a agulha dentro dessa laçada que é o meu círculo mágico para buscar o fio lá de trás e trazer para frente. Aqui eu solto tudo assim, tá tudo solto, preciso travar, pego aqui o fio do rolo e passo por essa laçada que estava aqui, tá? E agora a gente vai precisar colocar uma quantidade de pontos aqui dentro do círculo mágico. Para isso, então, eu seguro o círculo mágico junto com o final do rolo aqui com a minha mão e deixo o fio do rolo, né, indo lá para trás. Eu venho com a agulha dentro do círculo mágico, pego o fio lá de trás, trago para frente. Aqui eu dou um pouco de altura, ó, que é deixar essas duas laçadinhas aqui uma do lado da outra, né, de um jeito que ela vai ficar confortável. Pego o fio do rolo e passo pelo meio dessas duas laçadas que estavam aqui. Aqui eu tenho o meu primeiro ponto e o nó inicial. E eu vou continuar assim, venho aqui dentro, trago aqui para frente, dou a altura, fico com duas laçadas, pego o fio e fecho. Venho aqui dentro, trago para frente, dou a altura e fecho. Venho dentro, trago para frente, dou a altura e fecho. E eu faço uma quantidade, né, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Pego o fiozinho aqui do final e puxo. Que daí o meu círculo ele vai se fechar e eu vou analisar como que ele ficou. E olha só, tá vendo que falta metade dele ainda? Parece que ele tem só metade, então eu preciso colocar pontos aqui dentro ainda. Eu venho dentro do círculo mágico, sempre lembrando de deixar esse fiozinho para cá, trago o fio para frente, dou altura e fecho. Venho aqui dentro de novo, trago para frente, dou altura e fecho. E aqui eu analiso como é que tá, ó, o meu círculo mágico. Essa laçada tá muito longe ainda da primeira. Eu acho que ainda dá para colocar mais um ponto aqui dentro. Eu coloco mais um ponto, dou altura e fecho. Ajeito, ajusto. E agora esse ponto tá pertinho desse, né? A distância é a distância de um V aqui em cima. Então, no meu caso, vou colocar 8 pontos, contando o nó inicial como um ponto. Se caso você precisar colocar mais ou colocar menos, pode colocar, não tem problema. Vou puxar aqui um pouco o meu fio. E agora eu vou vir aqui, ó, no último que tá deitado. Esse aqui, ele tá em pé, porque é o nó inicial. E aqui eu tenho o meu último deitado. Eu venho nele de trás pra frente, ó. Apontando a agulha pra mim, pra engatar essa laçada e levar lá pra trás. Assim. Tá? Tiro a minha agulha. E aqui a gente vai ficar agora com o meu círculo mágico fechado. Se esse buraquinho começou a abrir, é só pegar o fio do final do rolo e puxar, que ele fecha. A não ser que o seu fio ele não tenha muita elasticidade, daí às vezes fica aberto mesmo, mas não tem problema.
tá? A gente vai continuar fazendo ponto baixo centrado. Eu tenho um vídeo aqui no canal que explica bem certinho, passo a passo desse ponto em uma base. Eu vou deixar aqui em cima no card. Se caso você tiver dificuldade na hora de fazer essa peça, você pode clicar aqui e olhar ela primeiro, depois voltar para continuar essa aqui. Tá? O que a gente faz, ó? Essa laçada aqui que tá aqui atrás, ela faz parte desse fio que foi lá para trás. Aqui, quando eu abro bem, ó, eu encontro esse ponto aqui, ó, que é o meu nó inicial, aquele primeiro nó que eu faço. E eu preciso fazer o meu ponto dentro dele. E aqui eu tenho dois risquinhos, esse e esse. Eu vou precisar pegar esse risquinho que fica mais aqui, ó, para esse lado. E eu engato a minha agulha e daí já passo por cima dessa laçada que foi para lá e engato essa laçada aqui também. E aqui eu vou fechar esse meu ponto, pegando o fio lá de trás, trazendo pelo meio de tudo isso aqui, dando a altura, aqui, ó, dá uma apertadinha, já deixa ele, direciona o ponto pro lugar que ele deve ir, pega o fio do rolo e passa pelo meio dessa laçada que estava aqui na agulha, tá bom? E aqui agora a gente vai aumentar nessa carreira, a gente precisa crescer ela até em torno de 20 centímetros. E a gente vai usar uma lógica para isso. Eu vou vir na segunda carreira e vou fazer tudo aumentos. O que é aumentos? É colocar 2 pontos no mesmo lugar. Nesse mesmo lugar que eu acabei de colocar meu ponto, eu coloco a agulha de novo, trago o fio para frente, é um pouco apertadinho, isso é normal, dou a altura, ó, e fecho. Assim. Aqui eu tenho o meu primeiro aumento, tá? Agora eu vou abrir aqui, ó, o meu ponto, abro os buraquinhos e vou encontrando esses V's. Eu preciso encontrar o meio do V, ó, bem aqui no meio do V e vou colocar minha agulha. E aí do outro lado eu preciso verificar onde que a agulha saiu. A agulha sempre precisa sair entre as duas perninhas aqui e aqui em cima tem que ficar um risquinho. Se ela não sair aqui vai dar errado, tá? Pego o fio lá de trás, trago pra frente, dou altura e fecho. E no mesmo lugar, no mesmo meio do Vzinho, eu faço mais um ponto, dou altura e fecho. Aumento e aumento. E como eu tô fazendo, né, eu tinha aqui no início 8 pontos, e agora eu tô colocando 2 pontos em cada ponto da base, eu vou ter o dobro de pontos. Então, eu vou terminar essa carreira com 16 pontos. Tá? E eu vou fazendo sempre isso. Abro aqui com os dedos, encontro o V, posso abrir com o dedo mesmo para encontrar o meio dele, ó. Coloco a agulha aqui no meio, trago pra frente, dou altura e fecho. Venho no mesmo lugar, coloco, trago pra frente e fecho. Vou fazer tudo isso cheio de aumentos até chegar no último ponto pra gente continuar. Finalizei aqui a segunda carreira e esse buraquinho no meio abriu. Então, eu pego o final do rolo, puxo e ele fecha. Se o seu fio não estiver elastando, às vezes ele não fecha todinho, tá? A gente ajeita sempre a peça. E agora a gente vai continuar. Vou puxar o meu fio aqui, tiro a minha agulha. Vou vir no último que tá deitado, sempre da mesma forma que a gente faz o fechamento. De trás pra frente, pra levar essa laçada lá pra trás. Aqui. Tiro a minha agulha. E agora, ó, o ponto que fica bem embaixo dessa laçada que foi pra lá, ela fica mais evidente. Então, eu já encontro ele pra eu pegar bem no meio dele, bem no meio mesmo, e engatar essa laçadinha pra lá. Aqui eu pego o fio do rolo, trago pra frente, dou a altura, dou uma amassadinha aqui e fecho. Essa próxima carreira aqui agora, que vai ser a carreira terceira, a gente vai fazer um ponto sozinho, e na do lado aqui, ó, vou colocar minha agulha aqui, vou trazer pra frente e vou fazer um ponto, eu vou fazer um aumento, ou seja, no mesmo lugar, vou colocar mais um ponto. Tá? Então, eu fiz um sozinho, um solteiro e um casado, que é um aumento que tem 2. No próximo, eu vou colocar a minha agulha aqui no meio, trago pra frente, dou altura e fecho. Aqui. E aqui do ladinho agora, nesse aqui, vou colocar um aumento. Coloco a minha agulha, trago pra frente, fecho. No mesmo lugar, trago pra frente e fecho. E, ó. Estão vendo? Um sozinho e um casado. Um sozinho e um aumento. E é assim que eu vou seguir essa carreira toda. Sempre aqui pegando um sozinho. Assim. E aqui do lado, um aumento. Então, eu faço um ponto. E no mesmo lugar, mais um ponto. Vou seguir essa carreira inteira. E quando chegar aqui do outro lado, eu volto pra gente continuar.
Pronto, finalizei a terceira carreira. Aqui eu vou puxar o meu fio, vou vir de trás para frente no último que tá deitado. Vou levar essa laçadinha lá para trás. E aqui a gente vai continuar agora do mesmo jeito. Esse pontinho que tá aqui, ó, ele tá aqui embaixo desse ponto que foi para lá. Então, eu coloco a minha agulha aqui dentro, levo essa laçada, pego o fio lá de trás, trago para frente, dou altura e fecho. O que aconteceu aqui, né? A gente fez tudo círculo mágico com 8 pontos, depois colocou tudo aumentos, ficou com 16, e depois a gente foi colocando um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo. O que a gente fez nessa terceira carreira, né? Foi um aumento, ponto baixo, um aumento. Estão vendo que a gente colocou um solteirinho aqui no meio do casado? Cada carreira que a gente aumenta, a gente coloca um solteiro a mais, tá? No meio dos casados. Então, a próxima carreira vai ser casado, sozinho, sozinho, casado. Entenderam? Ou seja, vão ser 2 solteiros e um casado. 2 solteiros e um casado. Na próxima, vai ser um casado, né? 3 solteiros, casado, 3 solteiros. Na próxima é casado, 4 solteiros. A gente vai adicionando solteiros, porque a gente começou com a lotação máxima de casados e foram vindo solteiros que ficaram entre os casados. Só que cada carreira a gente tem que adicionar um a mais. Mas aí tem um detalhe importante, porque se eu colocar na próxima carreira casado em cima de casado, a gente tem uma ponta. E essa ponta a gente não pode ter, porque a gente quer que ela fique um círculo perfeito. E aí o que a gente vai fazer? Quando eu tenho casado, eu nunca posso ter casado na parte de cima. Então, aqui vai ter que ser um solteiro e aqui vai ter que ser um solteiro. E aqui vai ficar o meu casado. Então, aqui, ó, eu comecei com um ponto que era sozinho. Então, nesse mesmo lugar aqui, eu vou fazer um casado. Então, eu já começo com um casado. Tá? Já começo com um casado aqui em cima, porque daí eu consigo continuar e colocar 2 solteiros, porque essa carreira agora tem que ter 2 solteiros. Então, solteiro, solteiro, e aqui um casado, e fecha bem certinho. E essa é a lógica que a gente precisa seguir sempre em todos os vídeos, todas as bases que a gente seguir, e nunca deixar casado em cima de casado. Então, eu vou continuar aqui, ó, fazendo, né, um ponto solteiro aqui, mais um solteiro aqui, porque são 2 solteiros agora, né, e sempre no ponto centrado, ó, sempre conferindo atrás se saiu no mesmo lugar. E aqui do lado eu vou colocar um casado, que é um aumento, 2 pontos no mesmo lugar. Cuida para sua base não envergar, tá? Ela não pode começar a envergar, ela tem que seguir retinha. Vou dar a volta toda, sempre obedecendo o casado, 2 solteiros, casado, 2 solteiros. Quando chegar aqui eu volto para mostrar só o comecinho da terceira carreira para vocês. Ó, minha base está subindo bem retinha, bem resistente. Aqui eu vou fazer o mesmo fechamento, puxo um pouquinho essa laçada, venho no último que estava deitado, pego o meu fio, levo lá para trás, tiro a agulha. Venho bem no ponto que estava aqui embaixo, coloco a minha agulha no centro, pego esse ponto, levo para lá e trago para frente. E agora, o que a gente vai fazer? Lembra que cada carreira a gente aumentava um ponto sozinho? Que se na carreira de baixo eu tinha 2 sozinhos, agora eu vou precisar ter 3. E sempre aonde eu tenho aumento, eu vou deixar sozinho. Né? Então, aqui eu tenho aumento, fica um sozinho. Aqui do lado eu tenho um aumento, vou deixar um sozinho. E na próxima eu vou fazer, né, um sozinho de novo. Porque daí eu fico com os 3 sozinhos. E aqui eu faço aumento e o aumento ficou num ponto simples da carreira anterior. Se a gente seguir sempre essa lógica, né, eu posso começar com um ponto sozinho, posso começar com aumento. Mas cuida aqui embaixo qual é o ponto que tá. E aqui a gente tinha aumento. Então, esse é o detalhe que a gente precisa cuidar. Quanto que eu vou seguir de carreira, né? Eu vou seguir até chegar no tamanho de 20 centímetros, tá? Então, eu tô aqui, ó, né? Eu acho que vai dar mais umas 2, 3 carreiras, talvez. E eu vou seguir essa lógica que eu acabei de ensinar pra vocês. Se vocês ainda têm dúvidas, tem um vídeo que eu vou deixar aqui, que eu explico mais detalhado isso. Mas eu vou seguir essa carreira aqui, vou fazer até os meus 20 centímetros, e daí eu volto pra gente continuar a nossa pochete. Fiz a minha base aqui, ela ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. E um total de, passou um pouco, né, 21 centímetros, tá? Mas é melhor ser 21 do que talvez 20. Mas fica ali entre essa média. Se passar um pouquinho não tem problema, se ficar um pouco menor também não. Mas esse aqui é o tamanho da pochete, tá? Esse tamanho aqui. Então, se você quer menor, faz menor. Se você quer maior, faz maior. Aqui, então, eu finalizei aqui, ó. E vou, antes de fazer o fechamento, eu vou cortar o meu fio. A gente precisa cortar. Deixar um pedacinho e vou cortar.
puxo toda essa laçada pra cá. E aqui eu vou fazer o fechamento contínuo. Vir na última laçada aqui que eu via vir pra fazer o fechamento comum, mas eu levo todo esse fiozinho que eu cortei. E aqui em cima, para ele ficar contínuo, eu pego só a parte de trás e levo pra cá. Esse fiozinho aqui agora eu posso cortar aqui, posso fazer um nó, colar, pra gente continuar agora a nossa peça numa outra parte. Agora a gente vai fazer a parte da frente, que vai ficar na pochete, tá? E para isso a gente vai fazer uma série de correntinhas. Como que a gente faz isso? Eu tô aqui com o meu fio final, eu viro assim, ó, e faço um peixinho. Estão vendo o peixinho? Dou mais uma volta, coloco a minha agulha, pego o fio do rolo e trago aqui pela frente. E aqui eu puxo bem, e aí eu fico com esse nó inicial aqui, o meu fio do rolo e o meu fio do final do rolo. Coloco a minha agulha, ajusto para ele ficar de um tamanho bom e vou fazer uma série de correntinhas até eu chegar o tamanho certinho de um lado até o outro. Tá? Então, eu vou vir aqui, eu vou pegar o meu fio por baixo, passo por essa laçada, fiz uma correntinha. Pego o meu fio por baixo, duas, e vou fazendo, né, até a quantidade de fios que eu chego para a laçada. Essa peça aqui, a gente precisa entender um pouco antes de continuar. Essa parte aqui de cima, ó, da metade até aqui, é a tampa de cima da pochete, que é onde vai ficar o zíper, aqui. E essa parte aqui de baixo, ela vai ficar pequenininha assim. Então, toda essa parte que tá aqui, a gente precisa fazer com as correntinhas agora, tá bom? Essa que é a ideia de quando a gente monta uma pochete, né? Eu vou montar ela ao contrário, na verdade, ela vai ficar assim, pra ficar com um lado mais bonito pra parte de dentro, pra parte de fora. Então, ela vai ficar pra cá, aqui vai ficar a parte de baixo, e aqui a gente vai colocar um zíper. Então, eu preciso que as minhas correntinhas, elas tenham o tamanho certinho, daqui até aqui. Porque a correntinha, ela estica um pouco, e aí ela vai esticar um pouquinho e eu vou conseguir fazer aquele abaloado pra fazer aqui na frente, tá? Então, eu preciso chegar no número de correntinhas que vai ser o tamanho exato de uma ponta até a outra dessa base que a gente fez. E aqui depende, porque quem tem um ponto muito apertado, vai ter uma correntinha menor, e quem tem um ponto mais frouxo, né, ou tá usando uma agulha mais frouxa, vai ficar também com um ponto maior, né? Então, varia um pouco de cada um. O legal é a gente sempre ir colocando aqui e ir medindo para ver se chegou no tamanho de ponta a ponta. Tá? Então, eu vou colocando, ó, cheguei. Na verdade, falta mais uma ainda. Mais duas. Eu não posso forçar, tá? Eu coloco aqui, ó, bem no centro, e ele tem que ficar do tamanho bem certinho de uma ponta até a outra. Porque agora, quando eu for colocar pontos, ele vai esticar, vai ficar assim mais ou menos. E aí eu vou conseguir fazer aquela volta certinha. Ok, estou aqui com o meu fio, né, com a minha correntinha. Esse é o tamanho certo. Agora, a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer mais uma correntinha, que vai ser a correntinha da minha volta. Eu faço mais uma correntinha, e essa correntinha é como que estivesse dentro dessa correntinha aqui. Então, eu vou trabalhar agora nesse próximo ponto, que é esse V. Então, da onde eu tô, eu vou contar 1, 2, e no terceiro, eu vou pegar só uma laçadinha, que eu posso pegar, né, tanto essa laçadinha aqui, ó, porque tem o V, pegar só uma delas, ou eu posso virar e pegar esse risquinho aqui de trás, ó, que eu gosto muito mais. Então, eu pego esse risquinho de trás, trago aqui pra frente, dou altura e fecho. E faço em ponto baixo. Tá? Então, eu vou seguindo, sempre pegando essa laçadinha aqui, ó. Então, eu pego essa laçadinha aqui embaixo, trago pra frente, dou altura e fecho. Aqui também. Passo aqui, trago pra frente, dou altura, fecho. Venho no próximo. E aí, o formato que vai ficar aqui vai ser assim, ó, vai ter uma carreirinha de trança por baixo e uma carreirinha de trança por cima. Vou fazer até o final, quando chegar aqui eu volto pra gente continuar. Fiz a primeira carreira inteira. E agora, aqui no final, a gente vai fazer uma correntinha e vai virar a peça. E você pode escolher qual é o tipo de ponto que você vai querer fazer pra finalizar toda essa parte aqui, né? Eu vou fazer um ponto baixo simples para que todo mundo possa acompanhar. Essa correntinha, ela já faz parte desse buraquinho. Sempre vai ser assim, tá? Já faz parte desse primeiro buraquinho. Então, eu vou vir no próximo, coloco a minha agulha, trago pra frente, dou a altura
e fecho. Venho no próximo, trago pra frente, dou altura e fecho. E assim eu vou seguir até o final. Quando chegar aqui, eu vou ter um aqui, um buraquinho aqui e um que vai precisar pegar essa laçada. Vou fazer a carreira toda, quando chegar aqui eu volto para mostrar a última vez antes de fazer todos os zigue-zague. Fiz aqui a carreira toda, cheguei no final e no último buraquinho eu fiz o último ponto. Podia parar e continuar, só que daí aqui vai ficar um volume e esse volume eu não vou querer. Então eu preciso fazer mais um ponto pegando só uma laçada ou as duas laçadas, tanto faz. Tá? E aí a gente vai seguir da mesma forma, fazendo uma correntinha, virando a peça e fazendo uma carreira em cada ponto e sempre aqui no primeiro, lembrando de pular e vindo pro próximo. Aqui faz um ponto baixo. Um detalhe importante, tá? Se aqui você já viu que a sua peça ela não tá estruturada, se ela tá completamente molenga, tipo, ela não consegue ficar durinha assim, você precisa fazer um ponto mais apertado. Então, ou você aperta na tensão, ou você usa uma agulha menor, tá? Eu vou fazer algumas carreiras, né? Eu vou primeiro fazer, depois eu volto para mostrar para vocês, mas é uma quantidade que vai ser a parte da frente da pochete. Então, eu vou sempre ficar com aqui a minha peça e vou medindo para ver se já chegou no tamanho. Mas aí eu volto para mostrar para vocês quantas carreiras eu fiz, né? Quantas correntinhas tem aqui, para que vocês possam seguir, caso vocês ficarem em dúvida. Eu fiz 5 carreiras, que já foi o tamanho suficiente que eu achei, né, para minha pochete. Ela ficou aqui com um tamanho de 8 centímetros por 25, tá? Foi esse o tamanho. E aqui eu fiz o último ponto, mas eu não fiz a correntinha da virada. Porque eu vou colocar aqui, ó, e vou passar esse fio pela volta até chegar do outro lado, dar a volta toda, e quando chegar aqui de volta eu vou cortar. Por quê? Porque a gente vai fazer a finalização com esse fio aqui que a gente acabou de cortar, tá? Então, eu vou fazer assim, eu vou pegar esse fio aqui, vou puxar pra cá, puxo pra cá, e aí eu fico, né, com o finalzinho bem retinho aqui do lado. E vou engatar, encontrando o local que eu vou colocar bem certinho pra prender. Antes, só, esse fio aqui, ó, do centro, eu vou cortar fora do círculo mágico, né? Aqui. E aqui eu vou engatar o seguinte, ó. O meu cesto, a minha parte reta não pode ficar no meio, ela tem que ficar mais abaixo. Mas ela também não pode ficar completamente aqui, ela tem que ficar um pouquinho acima, né? Um pouquinho acima. Então, o meu cesto, a minha base toda tem 21 centímetros. A parte de cima aqui, ó, ficou com 9 e a parte de baixo ficou com 4. E aqui a subida toda, né, tem 8 centímetros. Esse é o tamanho e esse é o lugar que eu vou prender, tá? E daí eu vou trazer pra cá, deixar ele bem retinho aqui. E aqui eu vou começar a prender agora um no outro, tá? A gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Então, 5 pontos vão corresponder a essas 5 carreiras. Esse fio aqui, eu vou pegar a agulha e vou passar nesse ponto que tá correspondente a ele ali, né? Que o seu talvez pode ser um do lado ou no outro. E eu vou pegar toda essa laçada que tá aqui, ó. Esse Vzinho que forma. Vou pegar esse fio, que foi o fio que eu acabei de cortar, que ficou mais comprido, e vou levar pro lado de cá. E a gente vai como que costurando esse fio. Então, eu fiz esse fio, trago o fio pra cá de volta. Sim. E agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir no próximo aqui do lado, no próximo, mas eu vou precisar pegar também alguma correspondente à segunda carreira. Aqui eu tenho uma carreira, 2, 3, 4 e 5. Essa primeira aqui já foi esse ponto. Agora, a segunda é essa aqui. Então, tem um buraquinho aqui, ó, que eu vou passar aqui, que é um buraquinho que corresponde a essa aqui. Pego esse fio e levo pra lá. Tá, ó. E ficou um tracinho aqui do lado. Trago o fio pra parte de dentro. Venho no próximo. E aqui, correspondente à terceira carreira, agora eu tenho esses aqui, ó. Pego esse fio, levo pra lá. Puxo pra deixar eles todos do mesmo tamanho. O próximo, trago o fio pra frente, né? Pra cá. Pego o próximo, que vai corresponder ao quarto, então pego aqui,
leva o fio pra lá, ajeita aqui, arruma, ó. Traga o fio pra frente, pega o próximo, pego esse aqui, opa, pegando só de cima, né? Aqui, levo esse pra lá. Ó, aqui a gente prendeu o nosso cantinho bem certinho. E agora a gente vai continuar pegando sempre uma carreira, um ponto, para um ponto aqui da base. Mas é bom a gente contar antes bem certinho para ver quanto que ficou. Então, vou dar uma contada e já volto para mostrar como a gente continua. Os meus pontos aqui ficaram com 19, tá? 19 pontos aqui embaixo. E aí, o que a gente faz? O próximo aqui, a gente começa a contar e vai contando até chegar no 19, né? E aqui, mais ou menos, ó, chegou no meu 19. Então, qual que é a ideia, né? É eu prender essa parte aqui. Um ponto por cada um, tá? E eu vou fazer isso, então. Eu vou deixar esse fiozinho aqui, né? Pra eu esconder ele depois, só. Vou trazer o meu fio que eu cortei pra frente. E vou fazer a mesma coisa. Vejo qual que é o próximo. Pego aqui o V todo. Aqui. E o primeiro ponto que tá aqui. Que é bem o nozinho, né? E levo isso aqui lá pra trás. Tem vários jeitos pra gente unir essas partes, tá? Tem o jeito de fazer ponto baixíssimo. Tem vários assim mesmo. Tu pode escolher qual que você quer pra fazer. Mas eu gosto desse que fica um aspecto de costura. Vem aqui nesse aqui, no próximo. E aqui o próximo pontinho que tá aqui, ó. Que agora ficou fácil porque é um V aqui por baixo, né? Esqueci de trazer esse aqui pra frente. Mas aí eu engato esse aqui e levo aqui pro outro lado. Sim. E vou continuar fazendo isso. Traz o fio pra frente, né? Traz o fio pra frente, venho no próximo. Próximo, pego esse Vzinho aqui, mais esse aqui, levo todo esse aqui pra lá, tá? Eu vou continuar assim, fazendo todos esses pontos bem certinhos aqui, arrumando essa laçadinha. Daí eles vai dar a volta toda aqui e aqui no final vai se ligar de novo com esse início. E aqui vou fazer também até chegar aqui. Daí eu volto pra gente colocar o zíper. Dei a volta toda aqui, prendi bem, ó. Ficou com esse detalhezinho aqui do lado. E esse aqui é o fio. E eu vou prender. Eu trago ele pra dentro, né? Só pegar qualquer partezinha aqui, trazer ele pra dentro. E aqui dentro eu vou fazer um nó e vou colar pra que ele não solte. Aí o que vai acontecer? Essa pochete ela é feita assim porque ela fica mais fininha aqui embaixo. E aqui a parte de cima é onde a gente vai fazer a aba dela, né, com o zíper, pra ela fechar bem certinho aqui do lado, tá? Essa parte aqui a gente vai colocar um zíper. Eu vou costurar à mão mesmo, não vou mexer com o fio de malha, eu vou costurar à mão. Um zíper desse lado e um zíper desse lado. É só comprar um zíper, né, que ele tem os dois ladinhos. Tira o zíper todo, uma parte costura aqui e a outra parte costura aqui. É à mão mesmo, né, é só costurando e daí quando eu terminar eu volto pra mostrar ela fechadinha e pronta pra vocês. Bom, aqui no final, ó, o zíper ele ficou bem preso. Eu costurei ele com o fio de linha mesmo, né? Então, aqui dentro ele fica assim um pouco viradinho. O certo seria passar uma máquina de costura ou passar mais uma vez pra ficar bem firme mesmo esse zíper, tá? E aí a pochete ela fica fechadinha aqui, né? Eu recomendo também vocês costurarem bem aqui do lado a parte do crochê e aqui também no crochê que ele fica certinho. E aí a gente pode fazer várias questões. Ah, e atrás ela fica assim, né? Ela fica plana pra ela encostar no nosso corpo, fica bem preso. E ele fica um tamanho até razoavelmente bom. E um detalhe que eu quero falar pra vocês é que a alça, a gente coloca uma alça, mas ela não pode ser muito grande, porque ela provavelmente vai ficar presa somente na barriga, porque é uma pochete. Então eu tenho uma alça aqui de couro, que eu deixei ela no tamanho mínimo e foi um tamanho muito bom. Então essas alças que a gente já compra pronto, né? Daí é só prender uma de cada lado, pode prender direto aqui no crochê mesmo. E aí a pochete tá pronta. Ela fica assim, eu acho uma fofura, esse tipo de bolsinha. Né, ela tem aqui embaixo ela não fica retinha, ela fica esse arredondado, por causa que a gente faz uma base redonda. Mas ela é uma ótima peça para você vender e aproveitar esse momento para começar o seu negócio. Então esse foi o passo a passo dessa peça, que é uma bolsa pochete.
tá muito em alta e se você fizer para vender, você pode lucrar bastante com isso, porque é uma bolsa que é rápida de fazer, gasta pouco material e você pode cobrar um pouquinho mais caro, então vai ter um bom lucro em si. Se você fez essa peça, me marca lá no Instagram que eu amo ver o resultado das peças que vocês fizeram através dos meus vídeos. É só me marcar lá no Instagram que provavelmente vou repostar a sua foto. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e bom